Fala pessoal, Hello World! Vamos começar aqui a aula 69 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. E em plena madrugada eu decidi fazer um vídeo aqui mostrando para vocês o desenvolvimento da interface do Shell. A gente vai começar agora a desenvolver o nosso interpretador de comandos, inicializando por uma interface simples, ok galera? E também vou apresentar para vocês alguns comandos que eu não apresentei na aula anterior do Git, onde a gente vai começar a trabalhar de fato com o nosso repositório aqui do KidOS e já subindo para o GitHub. Beleza galera? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para se manter atualizado. E deixe um like no vídeo, que isso vai estar me apoiando e ajudando a todos vocês também. Ok, galera? Então, vamos começar. Ok, pessoal. Então, primeiramente, eu só vou abrir uma pasta aqui para mostrar a vocês. Deixa eu ver aqui no deslocal eu tenho aqui, né, basicamente um repositório trabalhando com branches. Eu vou copiar esses dois arquivos, ó. Eu vou deixar aqui dentro da pasta autogen. É o branchmerge.md e o resetrevert.md, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Eu vou abrir com Visual Studio. Vocês vão ver aqui que a gente vai ter alguns comandos de branches, ok? Alguns comandos aqui que a gente pode trabalhar com alguns deles, entendeu? Eu já vou deixar aqui na pasta. Vocês dão uma checada aí. Eu vou deixar para vocês fazer o download aí do GitHub, ok? Ou vocês copiar e colar para vocês, caso vocês esquecerem, né? Vou deixar aqui salvo, né? A gente vai trabalhar com alguns comandos desses, beleza? Então, primeiramente, eu vou decidir trabalhar aqui com o Sublime Text, dei uma segunda chance para ele, né? Ok. Então, a gente tem aqui o nosso repositório, para vocês entenderem como funciona mais ou menos o branch, né? Aqui nós temos o repositório, que é a nossa pasta do KidOS. Eu vou abrir com o botão direito do mouse, git bash here, ok? Beleza. Olha só, o primeiro comando que a gente vai trabalhar aqui é o seguinte: a gente já está na branch main. Eu vou dar um git branch para a gente listar as branches, ó. Nós estamos na branch main, certo? Para você criar uma nova branch, você deve digitar o comando git checkout e -b e o nome da branch, ok? E o nome da branch. O que ele faz? Ele cria um nome e faz a cópia de todos esses arquivos aqui, ó, para esse novo nome, certo? A gente vai ter como se fosse uma cópia desses arquivos. Então, os arquivos eles acabam se coexistindo no mesmo local, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma cópia desses mesmos arquivos, só que eles vão ser alterados. Olha só, eu vou criar uma nova branch chamada KidOS. O padrão que eu vou trabalhar aqui agora é o seguinte: KidOS, toda branch eu vou nomear com o nome do sistema operacional, traço, V e a nossa versão. A versão atual que a gente está trabalhando é 1.2.0. Esse é o padrão que eu vou criar para todas as branches durante esse curso. Beleza, galera? Então, assim, todas as modificações menores a gente vai colocar aqui nesse número, que é o número chamado de PEC, ok? É um número que, quando você faz uma alteração pequena, uma nova função, você incrementa esse número e não tem limite. Você pode ir incrementando aí até você decidir que esse número deve ser incrementado. Esse número aqui, ó, é um número minor, né? É um minor, que é um número menor, que quando você coloca uma funcionalidade maior no seu sistema operacional, um novo recurso que envolve muitas linhas de código, muitos sistemas, você incrementa esse número aqui, ok? E quando o seu sistema operacional, ou quando o seu software, ele acaba sendo incompatível com o software anterior, né? Como se fosse um novo software com novos N recursos, aí você aumenta esse número,
ok? Ou seja, com vários recursos implementados a ponto de que esses novos recursos sejam incompatíveis com o software anterior. Então você aumenta esse número. Beleza? Então a gente vai trabalhar em aumentando esse número aqui. Quando a gente for corrigir um bug, por exemplo, eu vou alterar uma linha aqui de uma versão já criada. Então eu vou adicionar um número a mais. Por exemplo, aqui significa que a gente teve uma correção. Se a gente teve ali 3, 4 correções, então vai ser o número 4, ok? E geralmente quando você incrementa um número, por exemplo, eu vou incrementar esse número do meio aqui, ó, para 3. Digamos que aqui a gente estava na versão 1.2.10, ok? A gente colocou ali 10 funcionalidades menores. Aqui, ó, quando a gente adiciona um novo recurso maior e aumenta esse número para 3, automaticamente esse número é zerado. Okay? E cada vez que você vai aumentando aqui e aumenta aqui um número menor, esse número que é o chamado de PEC, ele é zerado novamente, assim por diante. E aí, quando, digamos, seu sistema operacional está nessa versão aqui, ó, 16.11, quando esse número aqui é aumentado, esses outros são zerados. E assim por diante. Então é assim que a gente vai trabalhar daqui em diante. Beleza, galera? Então eu vou fazer uma cópia, vou criar um branch aqui, vou dar um Enter. Olha só, switch to a new branch KDOS versão 1.2.0. O que acontece? O checkout, ele é um subcomando do Git para poder navegar entre branches. Ele navegou da branch main, que é a branch principal, é o nosso repositório raiz, para o KDOS versão 1.2.0. E ao mesmo tempo que ele navegou, ele criou. Por quem cria essa branch? É o "-b". Beleza, galera? Então vocês podem ver que já alterou aqui, ó. E vamos ver na nossa pasta, olha só. Tá os mesmos arquivos, correto, galera? Os mesmos arquivos aqui. E outra coisa é o seguinte, vocês podem perceber aqui, ó, em Git Status, como a gente adicionou novos arquivos, a gente modificou também, eu modifiquei o autogene.bat, certo, galera? Na verdade, uma coisa que eu não mostrei para vocês é o seguinte, ó. Editar o autogene.bat. Quando vocês copiaram, quando eu copiei na aula anterior, aqui do desktop para dentro dessa pasta, o que acontece? O ícone, o atalho do autogene.bat, ele estava apontando para o desktop lá, ok? E aí, se vocês colocar aqui mostrar arquivos ocultos, para arquivos ocultos, eu vou vir aqui e vou procurar mostrar arquivos e pastas unidades ocultas. Olha só, deixa eu só clicar aqui de novo, porque eu mostrar, aplicar, aplicou, ok. Agora sim. Vocês podem ver que tem um arquivo oculto aqui, ó, que é o autogene.bat, ó. Ele está oculto. Ok, galera, ó. E aí eu criei, ele não tinha esse arquivo oculto quando eu fiz essa cópia, então eu tive que pegar, copiar o arquivo oculto dentro dessa pasta aqui, ó. Esse arquivo oculto para cá e criar um novo atalho aqui, ó. Criar atalho. Então eu criei um novo atalho aqui, aí sim, ele criou um atalho com as configurações aqui, ó, que chamava esse arquivo oculto aqui, ok? Então toda alteração que eu fizer aqui nesse arquivo que não está oculto, ele vai refletir no arquivo oculto, beleza? E por que eu faço esse arquivo oculto? Porque o atalho, ele tem uma configuração que você pode vir aqui, ó, propriedades. Você pode alterar o ícone dele, ó, como eu já alterei, eu coloquei um microcontroladorzinho, né? E avançados, você executa, você marca a opção executar como administrador. Porque toda vez que você clicar, ele vai executar como administrador. E o autogene.bat você tem que executar como administrador. Beleza, galera? Isso é critério. Então eu vou tornar os arquivos ocultos novamente ocultos para não mostrar. Aplicar. Ok. Espera aí. Aqui ele acho que não deu tempo de fazer as configurações aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí, mostrar arquivos ocultos, mostrar configurações, não mostrar arquivos ocultos do sistema, aplicar,
Agora, ok. Vamos ver. Sumiu, beleza. Então é isso aí, galera. E aí, como eu fiz as alterações no autogen.bat aqui, adicionei para vocês ver aqui os comandos, o arquivo MD no na pasta autogen, uns arquivos MD com os comandos do Git, né, para branch, para reset, que vale a pena vocês estudar esses comandos. Se vocês não entenderem os comandos e as descrições, pesquisam no Google, façam uma pesquisa boa aí no YouTube, faça alguns cursinhos no YouTube, que esse canal, esse curso, ele não é dedicado a curso de GitHub, ok, galera? Então vocês têm que fazer cursos adicionais. Mas olha só, ele mostra aqui os arquivos que estão untracked. Untracked são arquivos que estão antes do estado de staged, ok? Ou seja, eles estão untracked, modificados, ó, em vermelho. Esses são os arquivos, ó. E se a gente dá um git add aqui, um git push, ele vai subir para essa branch aqui, ó, e não para a branch main que a gente estava, ok? A branch main ela vai permanecer do mesmo jeito, ok? Então vamos fazer o teste. Eu vou dar um clear, né? Vamos adicionar todos os arquivos, git add, ok? Git add. Agora vamos dar um git status. Olha só, eles pegaram os arquivos untracked e moveu para staging area, ok? Ou seja, moveu da working directory, que basicamente é o diretório de trabalho que a gente estava anteriormente. Diretório de trabalho são os arquivos untracked, ok? É aonde os arquivos untracked ficam. E eles movem dessa working directory para o staged, que é a área de staging que está agora, né? Então a gente vai dar um commit, ó, git commit replica arquivos da versão 1.2.0, beleza? Basicamente, não, eu não vou dar uma... Vou fazer o seguinte, aqui eu vou alterar o código primeiro. Aqui no wmanage.init eu vou deixar um jump dollar aqui. E aqui em shell 16 inits eu vou dar um jump dollar também, ok? Agora sim, eu vou vir aqui, vou dar um git status novamente. Beleza, vamos lá. Clear status. Deixa eu ver aqui. Git commit replica arquivos da versão 1.2.0. Enter. Ok. Dá um clear. Git status. Pronto. Agora a gente vai dar um git push aqui, ó, né? Git push origin. Agora vocês não vão dar só o git push. Vocês têm que colocar git push origin e o nome da branch. Então vou copiar e colar aqui, né? Git push origin e coloco aqui, ó, né? O nome da branch. Então vou dar um enter. Olha só, ele criou uma nova branch, ok? Lá no GitHub. Então, se a gente abrir aqui, ó, eu vou vir aqui, GitHub Francis BFTC, eu vou abrir o meu aqui, repositórios. Se vocês abrirem aqui o GitOS, DSOS, olha só, se eu vir aqui, ó, clicar aqui, né, na main, né, ele vai mostrar que nós temos uma nova branch, ó, KidOS versão 1.2.0, né? A gente está na branch main, certo? A branch principal. Então eu vou vir aqui e vou abrir o kernel.asm. Vamos descer até a linha onde a gente fez as mudanças. Ó, olha só, tá vendo que na main a gente não tem as mudanças, ó? No wmanage.init e no shell 16 init a gente não tem o jump dollar, correto? Beleza. Agora vamos vir aqui, ó, clicar aqui, vamos mudar da main para KidOS versão 1.2.0, ó. Ele mostra pra gente os mesmos arquivos, só que não são os mesmos, só que um deles foram alterados, ao kernel.asm. Deve descer aqui, ele não alterou. Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu vou abrir aqui o kernel. Ele não alterou aqui, não é? Então vou dar um git clear, git checkout. Eu vou navegar até a branch main novamente, né? Beleza, naveguei até a branch main, um git status,
nada para comitar. Vou fazer novamente aqui, né? Git checkout, navegar até agora. Para mim não, eu não vou precisar criar a bridge novamente, eu só navego até ela. Então, KidiOS versão 1.2.0. Ó, eu só naveguei, ok? Olha, para a gente listar as branches, ó, Git branch, essas são as nossas branches, a main, né? E a head, né? Que é basicamente um ponteiro do Git, ele fica apontando para a branch que está selecionada atualmente, ó, ok? Então, eu vou abrir novamente aqui o perdão galera, aqui eu vou abrir o Sublime Text novamente, é porque eu fiz errado, ó. Vou fechar essa pasta, eu vou abrir novamente, só que eu vou, na verdade ele estava aberto no desktop, ó, local C, KidiOS, é aqui, ó, a gente está trabalhando aqui agora, kernel, mas tudo bem, não tem problema não. Aí entra o problema sério que não tem a função de colorir aqui. Olha só, eu vou alterar aqui para jump dollar, ó, jump dollar, jump dollar, tá? Aí eu mudei aqui, eu deixei jump dollar, certo? Ó, alterei, né, galera? Então vamos lá, ó. Vou dar um git status. Vocês podem ver que nós temos um arquivo modificado, o kernel. Então é um arquivo untracked. Então eu vou limpar, eu vou adicionar add kernel.asm dentro da branch KidiOS versão 1.2.0. Adicionei só esse arquivo, git status novamente para a gente ver, ó. Agora ele foi para staging area, né? Ok, vou dar um git commit, altera wmanage init e shell 16 inits, ok? Git commit, ok. Agora um git push origin, e não se esqueçam de colocar o KidiOS versão 1.2.0. Se vocês quiserem autocompletar aqui, é só digitar tab, ok? Se digita uma parte da palavra, digita tab e ele vai já autocompletar, ok? Dá um enter. Ó, beleza, galera, vamos dar um clear e vamos ver aqui, ó. Vamos atualizar aqui. Olha só, kernel, nós podemos vir aqui, ó, jump dollar atualizado, né? E vocês podem ver aqui, ó, que nós temos aqui uma mensagem de comment, né? Se a gente mudar aqui para main novamente, ó, main, ok? E clicar em kernel, né? Vocês vão ver que não está alterado, ok? E aqui, ó, vocês já podem julgar pela mensagem de comment, ó, que é o comment anterior, beleza? Então por que eu fiz isso inicialmente, galera? Porque essa main aqui a gente vai fazer um merge depois. A gente vai substituir para a versão mais atualizada do sistema operacional. Então ela vai ser substituída. Então a gente vai fazer esse merge, né? Que a gente vai ver mais no futuro como funcionaria esse merge, ok? Já daqui para frente, o KidiOS esse aqui, ele vai se manter, ó. A versão 1.2.0, essa versão a gente vai se manter para a gente registrar as nossas alterações. Cada alteração, cada funcionalidade, cada versão, a gente vai criar um branch novo, ok? Para a gente registrar no nosso canal o nosso desenvolvimento. Beleza, galera? Ok, então agora a gente vai começar o nosso desenvolvimento, né? E basicamente eu vou vir aqui, eu vou abrir aqui mesmo. Agora a gente vai alterar aqui. Deixa eu só ver se eu mudo kernel. Vou abrir novamente, ó, deixa eu ver se a gente está aqui, ó, nós estamos nessa branch, então eu vou abrir o arquivo dessa branch, beleza? Primeiramente a gente vai fazer o seguinte, vamos abrir a pasta hardware, memory.lib, a gente vai adicionar aqui uma nova definição, né, do shell 16, ó, define, shell 16, vamos colocar um valor 0,
define shell 16 sector 0 também, e define shell 16 num sectors, e vai ser 0 também. Já tem que deixar pré-definido lá para o AutoGen ter que ler e alterar esses valores, porque a gente vai ter que criar, né, o shell 16, né? Ok. No AutoGen.bat eu também vou alterar, ó, que praticamente, tá vendo que vocês estão vendo aqui, ó, que o AutoGen.bat não tá oculto, né, galera? Por que não tá oculto? Porque a gente está numa branch separada. Olha só, se eu vim aqui, ó, git checkout, ó, git checkout main, para navegar até a main, né? Ó, eu navego até a main. Agora vamos voltar lá, né? Olha só, galera, cadê o arquivo, o outro arquivo oculto do AutoGen.bat? Só tá o atalho dele, né? Ó, só o atalho. Então vamos voltar, né, para branch, ok? E percebam que nós não temos o arquivo oculto. Olha só, galera, que legal. Então a gente tem praticamente dois sistemas coexistindo num lugar só, ok? Então você copia os mesmos arquivos e coloca uma mesma pasta, numa mesma região, só que eles podem ser alterados com versões diferentes, com faces diferentes, né? Isso que é o legal das branches, né? Do GitHub em geral. A gente vai ter um novo arquivo aqui, ó. Então vamos mudar a quantidade de arquivos nessa variável, ó, 6, né? Vou colocar 6. Vamos dar um set file 6 aqui, o arquivo 6. Vamos nomear como shell 16 o nome do arquivo. Aqui, set file bin 6 igual a, vai estar na pasta binary, ok? E ele vai ser basicamente file 6.osf, igual aos outros aqui, ó. Vai ser file 6 aqui, ó, essa variável .osf, beleza? E é isso, apenas isso, ok? Então essa aqui a gente já pode fechar. O memory a gente já pode fechar. Ele pediu para ser recarregado. Vamos ver se tá tudo bem. Agora a gente vai criar um novo arquivo chamado shell16. Né? Então primeiro a gente vai incluir da pasta hardware o memory.lib, ok? Vamos incluir também pasta hardware o arquivo kernel.lib, onde vai ter as configurações lá, né, as funções do kernel. Vamos dar um bits system, que vem lá do arquivo memory.lib, que é o bits 16, e org shell 16, ok? Ou seja, vai organizar um endereço de memória shell 16 que o próprio AutoGen.bat vai criar, beleza? Dentro do memory.lib, ok? Então vamos salvar esse arquivo aqui dentro dessa branch, né, que a gente tem. Vamos salvar ele como shell16.asm. ok, temos um arquivo assembly, beleza? Eu vou até fechar aqui só para vocês verem novamente como é que tá. Nós temos aqui um arquivo shell16.asm, ok? Ok, porque a gente está na branch KidOS 1.2.0. Então vou dar um clear, eu vou navegar para branch main, onde essa branch não existe. Olha só, essa branch não existe o shell16.asm, né? Porém, ele também praticamente ele volta, né? Shell16.asm. A gente não, espera aí, a gente não conseguiu. Ah, tá. Olha só, erro. A gente não pode. Tem essas mudanças aqui. Tá certo, beleza.
a gente não pode mudar de branch se a gente tem isso aqui, ó, arquivos untracked. A gente não pode, ok? Tudo bem, né? Então vamos lá. Então a gente vai adicionar aqui as funções no shell 16.asm, beleza? Então primeiramente, né, a gente vai ter uma rotina aqui embaixo chamado OS Shell Setup, ok? Vai ser a inicialização da nossa interface gráfica e um salto incondicional para OS Shell Setup, ok? Então ele vai saltar daqui para cá e vai executar o código que está abaixo dele. Abaixo desse salto, que vai ser uma região que não vai ser executada, serão dados. A gente vai guardar variáveis aqui, ó, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente vai ter uma variável chamada background color, que é a cor de fundo. Ela vai receber um byte, que é um binário de 8 bits, com a cor do fundo, né, azul, e a cor de texto branco. Beleza. Olha só. Então, blue, white, ok? Cor de fundo. Então, border panel color, né? Vai ser um dB também, um byte. Ele vai ser a cor das bordas do painel, beleza? A cor das bordas de painéis. Então, ele vai ser um verde, né, no fundo, e o texto vai ser branco. Tudo que tiver escrito nele vai ser branco. Então, vai ser green, white. Ok. A variável back editor color, ela também vai guardar uma cor dB, que vai ser o fundo preto e o texto branco. Então, vamos colocar aqui black, white. A variável back panel color vai ser a cor de fundo do painel, ok? Então, dB, cor de fundo do painel vai ser basicamente um branco mais escuro, tipo um cinza, né? Ok? E a cor do texto vai ser preto, beleza? Então vamos colocar aqui mais ou menos a cor do cinza, gray, black, né? E vamos ter, essas são as variáveis de cores. Então vamos colocar aqui variáveis de cores padrões, beleza? Aqui vai ser agora as variáveis de posições de textos. Vai ser o save position right, vai ser uma the word de 2 bytes, né? Vamos deixar zerado, ele vai guardar um valor. E o save position left também vai ser uma the word que vai começar zerado, ok? Então, posição, eu não vou comentar não, porque o próprio nome da variável já diz, né, que é a posição direita. A gente salva a posição direita do texto e salva a posição esquerda, ou seja, na tela a gente vai ter a posição esquerda da tela, né, onde a gente vai escrever textos em um painel que vai estar no lado esquerdo. Então a gente vai ter que salvar a posição para escrever esse texto à esquerda, e na posição direita a mesma coisa, a gente vai ter um painel que a gente vai escrever informações. Então a gente vai ter que guardar texto aqui, ok? Beleza. Já vou deixar pré-armazenado aqui essas variáveis, ó. Variáveis de seleção. Vai ser a variável counterList, vai ser um dB 0, e o selection também um dB 0. Vocês lembram, né, que a gente criou um counter, um contador, e uma variável de seleção lá nas aulas passadas, né, do kernel. Pois é, aqui também a gente vai ter a mesma coisa. Então, ok, vamos começar a desenvolver a nossa interface gráfica. Vamos ter uma back blue screen, igual o kernel, né? Então, vamos mover para BH. Que cor? A cor que está em background color, ok? Que é essa cor aqui, ó, azul e branco. Vamos mover para CX
um valor zerado, né? Ou seja, a linha inicial 0 e a coluna inicial 0, que vai ser bem no canto inferior esquerdo. Mov dx. Dx vai ser 19,50. Beleza? 50 é o valor 80 em decimal, né? E 19 é o valor 25, ok? Então vamos colocar aqui DH igual a 25, DL igual a 80. Call create panel. Vamos criar um painel. Pronto. A gente pintou tela, ou seja, uma tela de 25 por 80, né? 25 linhas e 80 colunas, começando da posição 0. Então ele pinta toda a tela de azul e tudo que tiver escrito nela será branco, ok? Beleza. A segunda fase é black editor, ou seja, a gente vai pintar o fundo do editor. Vamos criar um editor aqui que é basicamente um enquadramento negro, né? Um quadro negro. Então move bh e entre colchetes back editor color. Então desse endereço aqui a gente vai pegar o valor desse endereço, ó, back editor color, que vai ser esse valor aqui, ó, um fundo preto 0000 e o texto branco, beleza? Move cx, ele vai começar da posição da linha 5, da linha inicial 5 e coluna 12, ok? Linha 5, coluna 12, coluna iniciais, né? Beleza. Move, vamos mover para dx, o valor 16 e 43, né? Então BH é igual a 16, que é 22, e DL é igual a 43, que é 67, ok? E call create panel. Então aqui a gente termina aqui na linha 22, né, o editor. Então ele começa da linha 5, termina na linha 22, né? Começa da coluna 12 e termina na coluna 67. E aí ele cria um enquadramento no meio da tela com editor negro, ok? Beleza, terceira fase, né? Vamos criar um back green left, ou seja, vamos criar um painel, né, com a cor de fundo verde, um painel esquerdo com a cor de fundo verde, beleza? Então move bh, né, border panel color, ok? Olha só, border panel color, a cor de fundo verde, texto branco, beleza? Então move cx, linha inicial 4, coluna inicial 0, né? Então linha inicial 4, coluna inicial 0. Então em dx vai ser as linhas finais, colunas finais. Então vai ser a 16, que é o mesmo do editor, né? O mesmo tamanho do editor, né? O mesmo tamanho de altura, vamos dizer assim, do editor vai ser aqui, ó, 22, né? E 0b, ok? Então DH vai ser 22, só que em vez de ser aqui 11, 12, vai ser 11, olha só, DL 11. Então a coluna final, né, vai ser 11, ok? 11. Por que 11? Porque aqui, ó, ele começa da linha 4, né? Ou seja, uma linha antes do editor. Então o editor vai estar pintado numa região, né? O painel esquerdo ele vai começar uma linha antes, acima do editor, ok? Que é 4, ó, porque o editor começa na linha 5. O editor termina na linha 22. Então esse painel da esquerda ao lado do editor também vai começar
vai terminar na linha 22. Então ele vai ser um pouco uma linha maior que o editor, mas ele vai ter a mesma finalização. Aqui, esse editor ele começa a partir da coluna 12, enquanto que esse painel do lado do editor termina na coluna 11. Por que termina na coluna 11? Para o editor começar na linha 12. Ou seja, eles são grudados, o editor preto no meio da tela com o painel verde ao lado dele, na esquerda, certo? Essa é a lógica. Então, call create panel. Pronto, criamos o painel. Agora vamos criar um painel do lado direito do editor. Então, back, green, agora não é left, é right. A gente criou o painel verde no lado esquerdo, agora é right no lado direito. Então a gente vai copiar esse mesmo código, porque ele vai ser os mesmos. A gente vai mover a mesma cor de verde, né, do fundo. Move CX. CX ele vai começar posição 4, a linha 4 também, ou seja, a mesma posição da linha, ok? Ele vai estar rente o editor da esquerda, porém a coluna vai ser 44. Por que 44? Vou explicar para vocês. CH4 CL 44. Por que 44? Porque o editor aqui, se esse painel vai ficar no lado direito do editor, vocês concordam que o editor ele termina na coluna 43, não é? Ok, coluna 43. A partir dessa coluna vai ter que vir o painel do lado direito, que é a coluna 44, correto? Então, nada mais lógico do que isso. Então, 44 começa, né, termina o editor em 43, começa o painel na linha 44. Beleza? Vai ficar exatamente no lado direito do editor. Então, a gente move para DX. Também a mesma linha final 16, igual o editor, igual o painel esquerdo, né? Porém, a coluna final é 4F, DH22, né? Se a gente for fazer um cálculo aqui, não, eu vou 4F79, né? Então, DL igual a 79. Ok, então, coluna final vai terminar em 79. 79 porque a gente vai ter a coluna final 80, né? Coluna final é 79, só que basicamente a coluna inicial começa com 0. De 0 a 79 é o que? É 80. Então nós temos 80 colunas completando a nossa tela, né, no modo texto. Então vamos pintar, Create Panel, ok? E agora a gente vai criar um outro painel, Back White Left. Se a gente criou um painel verde de fundo, vamos criar um subpainel branco dentro do painel verde, ou seja, o painel verde será apenas as bordas do painel, enquanto que o branco será de fato o interior do painel, que é um subpainel. Então a gente vai mover para BH o que está em Back Panel Color. A gente pode ver aqui, Back Panel Color, né? Vai ser o fundo branco, mas um branco meio acinzentado, e o texto preto. Ok? Vamos colocar em CX o que? A linha inicial 5, né? E a coluna inicial 0. Ok? Coluna inicial 0, justamente porque as bordas elas vão ficar só na parte superior e na parte direita do painel. Só que na parte esquerda vai ser o início da tela, a gente não precisa das bordas, né? Ia consumir muito espaço também para os textos, então coluna 0, sem problema. Então não vai ter a borda verde ali na esquerda, mas a linha vai ser 5, né? Por quê? Porque aqui, o painel começa na linha 4. Então essa linha vai ser reservada para a cor de fundo verde, que vai ser as bordas. Ok?
Por isso que a gente coloca a cor, o nome da cor como Border Panel, né? A borda do painel. E de fato o painel interno começa na linha 5. Vamos colocar aqui CH5 CL 0. Em DX, as linhas finais, colunas finais, vai ser 16, né? Assim como o mesmo tamanho do painel, a linha final, mas a coluna final não vai ser 11 aqui, ó, vai ser 1 a menos, vai ser 10, 0A, ok? DH 22, DL 10, ok? Então vai ser a coluna 10, a coluna final. Ela não pode terminar na coluna 11, porque a coluna 11 já são as bordas verdes do painel esquerdo. Então ele tem que terminar uma coluna a menos, entendeu? E call create panel. E agora construímos de fato o painel esquerdo, ó. Esse painel com as bordas verdes e o painel branco interior. E da mesma forma vai ser o back. Primeiro eu vou digitar aqui uma label, que eu não vou fazer agora. List Commands Panel. No List Commands Panel, né, eu vou mover para o Word Save Position Left, ou seja, a posição left, o valor de CX. Então esse valor de CX vai ser 5, 0. Certo? A gente vai salvar essa posição nessa variável, que a gente pode utilizar ela mais tarde, ok? E aqui no meio eu vou fazer um to do, né? Ó, to do, ou seja, para fazer, né? A gente coloca, geralmente a gente coloca isso em programação quando a gente deixa algo para fazer depois, ok? Que a gente não vai fazer nessa aula. Então, to do, o que vai ser para fazer aqui, né? Listar comandos no painel esquerdo. Pronto, né? Colocar aqui na próxima aula, ok? E agora a gente vai criar o back white right. Já que nós temos um back white left, ou seja, o painel branco interno da esquerda, vamos ter um painel branco interno da direita, ok? Então move bh, que cor, né? A mesma cor aqui, ó, back panel. Então até vamos copiar isso tudo, back panel color, né? Move CX, vamos mover em CX o valor 5, coluna inicial 5, coluna final 45. Né? 45, né? Porque a coluna inicial aqui, ó, 44. Então aqui tem que ser uma a menos, ó. Ok? Back green, isso, coluna inicial tem que ser um a menos. Então vamos colocar aqui CH05 CL. Praticamente tem uma parte aqui que está errada, que esse 44 ele não é 44, ele é 68. Então a gente colocou 44 aqui, ó, 68. Já aqui seria 69, ok? Coluna final, coluna inicial 69, beleza? Ok. Então vamos lá, move dx 16, que é o 22, né? A linha final 22 e 4F, que é praticamente as mesmas configurações aqui, ó. Que eu vou até copiar aqui, ó. Mesma coisa. Beleza? Linha final 22, coluna final 79 e create panel. Beleza, né? E por último a gente vai desenhar o fundo do bottom em verde, ou seja, o bottom é a parte inferior, né, da interface,
onde vai informações de ajuda, né? Igual a BIOS, você tem a setup da BIOS, tem a parte inferior dizendo instruções de teclas que você vai utilizar para usar a BIOS. Então é basicamente isso que a gente vai colocar, né? Um fundo verde no inferior, no canto inferior, move BH, vai ser a mesma que background color, e o B é maiúsculo, background color, ok, né? Então move CX, né? Vai ser 18, ok? Deixa eu ver aqui se tem um que termina 17. Vocês podem ver aqui, ó, que a linha final é 19, né? Do back blue screen, ou seja, o fundo azul, né? 19. Aqui a gente já coloca 18, ó, um a menos, né? Vai ser basicamente o tamanho de uma linha. Mas beleza. Então, linha inicial 18, 00, final 00, né? E aqui 19, 25, então vai ser 24. CH 24, CL 00. Move, agora DX, final 19 e 80, em hexadecimal 50. Então, DH 25, CL 80. E call create panel, ok? Então aqui a gente vai dar um jump $, e tá faltando uma coisa aqui que a gente vai ter que fazer. É o seguinte, depois dessa instrução aqui na linha 60, a gente vai dar um enter e vamos também salvar as posições, ó, save position right, e vamos mover o valor de CX, ó. Essa posição aqui, ó, a gente vai colocar em save position right. Ou seja, a posição que é a linha e coluna inicial, né, do painel branco direito, vai ter que salvar nessa posição. Porque essa posição aqui é onde vai escrever um texto de informações de comandos, de cada comando. Ok? Enquanto aqui essa posição da esquerda, que é essa mesma aqui, ó, é o painel branco esquerdo, que a gente vai salvar a posição do texto que vai exibir a lista de comandos. E essa lista de comandos a gente vai desenvolver aqui, ó. A gente vai, na verdade, escrever o código para escrever a lista de comandos aqui. Só que os comandos em si vai ser strings que a gente vai colocar no final do arquivo. Beleza? Então, a interface do shell é isso aqui, galera. É exatamente isso aqui, ó. Inicialmente, né? Ah, e outra coisa que eu acabei esquecendo é no kernel, que a gente não alterou, ó. No kernel.asm, vocês vão descer até essa rotina, tá um jump $. Então ele não vai saltar para o arquivo binário. A gente vai ter que executar, saltar para essa instrução no arquivo binário, ó. Então eu vou ter que substituir esse jump $, por jump. Vou colocar o que aqui? Vou colocar jump 0800, né? 0x 0800 em hexadecimal, e shell 16 vai ser a definição de endereço de memória que vai estar lá no arquivo memory.lib, né? O endereço do código binário do shell 16, beleza? Ele vai saltar para cá, que vai saltar para cá, ó. Ok? Só isso que faltou. Então é basicamente isso aí, é só isso que é o shell 16. Então vamos remontar o arquivo. Então, galera, então aqui tá as opções. Eu vou deixar essa opção selecionada, textual mode shell 16.sf, vou dar um enter. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Espera aí. Tem outra coisa aqui também, que é o seguinte: eu não vou precisar montar novamente, porque eu já tenho um disk image aqui, né? É só configurar minha máquina virtual. Vocês não se esqueçam que vocês trocaram de diretório. Vocês pegaram a sua pasta e moveu para o disk local C, né? Para o repositório GitHub. Então eu vou abrir a máquina virtual. Vou vir aqui nas configurações do KidOS VHD, ó. Tá vendo aqui esse arquivo? A gente vai ter que trocar ele, ó. Escolher uma imagem de disco. Ele está apontando para o desktop, né? Então eu vou vir em disco local C,
Vou escolher aqui de OS/DSoS, Disk Image, e vou escolher aqui, ó, falha ao abrir. O problema é que a gente tem aqui o mesmo ID, né, porque a gente tem uma cópia. Então, galera, eu vou mostrar pra vocês algo que aconteceu aqui, que eu tive que parar aquele vídeo que eu tava fazendo, né, e continuar depois, né. Então, voltando aqui, eu tinha dado um erro na máquina virtual, deu dois erros aqui. Primeiro, deu um erro na máquina virtual, que ele vai aparecer um erro, é o seguinte, né, quando vocês tentar adicionar a máquina virtual aqui, ó, vocês vão vir aqui em armazenamento, controladora, né, vai escolher aqui, ó, essa parte aqui, acrescentar, e vai escolher aqui o seu diretório, né, deslocar o C aqui de OS/DSoS, Disk Image, e vai adicionar. Quando vocês adicionar, vai dar um erro, dizendo que esse mesmo arquivo VHD já existe com o mesmo ID, beleza? Então, para corrigir esse erro, vocês vão vir aqui em futvhd.asm e vocês vão mudar esse ID aqui, ó, que é o Unique ID, o ID único. Cada arquivo VHD tem que ter o seu ID único, né? E como vocês copiaram aqui do desktop, né, da área de trabalho, para deslocar o C para o repositório do Git, o que acontece? Vocês copiou o mesmo VHD com o mesmo ID, então vocês vão ter que alterar esses números aqui, ó, e ir montando o seu VHD, ok? Então você vai montando lá, clicando em autogen.bat, ok? E aí a tela vai pedir, né, se você quer remontar, reassemblar o FAT16 UMBS, vocês vão ter que escolher sim, Y, porque vocês alteraram no futvhd, beleza? E só aí é possível adicionar um novo VHD com um novo ID aqui na parte de armazenamento. Se caso isso não der certo, vocês vão vir aqui, eu vou fechar isso aqui, N, vocês vão vir aqui na pasta deslocar o C, usuários, a pasta do seu computador, o meu é user, e .virtualbox. Vocês vão entrar aqui, vão abrir esses dois arquivos aqui, ó, virtualbox.xml ou virtualbox.xml underline prev, né? E aqui na parte aqui, ó, recent list HD, ó, em extra data item, vai ter uma string aqui em value, ó. Vocês vão pegar e excluir essas strings, ok? Excluir essas strings, e aqui em recent folder HD vocês vão excluir também essas strings, que são que é o arquivo adicionado recentemente, a pasta e a lista de arquivos, vocês vão excluir, ok? Tanto desse arquivo virtualbox.xml como o traço prev no final, recent folder HD e recent list HD. Esses são os atributos que vocês vão ver aqui, e vai escolher as strings aqui, ó, beleza? Feito isso, é capaz que funciona, né, galera? E aí, o que acontece? O outro problema, depois que eu consegui adicionar o VHD aqui, né, ele deu um erro e não executava o shell. Não executava, por mais que a gente colocou o código do shell aqui, configurou o memory.lib, o autogen.bat, adicionando mais um arquivo, criou uma instrução de salto aqui, ó. Mesmo assim, não tinha funcionado. E aí eu revirei esse código e eu peguei outros arquivos que eu já tinha na máquina, copiei, colei, né, e já tinha funcionado. Aí eu tive que ver quais eram as diferenças, e a diferença era isso aqui, ó, essa linha. O fato de eu não ter adicionado essa linha, esse postbx aqui, ó, lá no começo dos sistemas de arquivos, complicou aqui pra gente agora, no presente, né? Então, assim, a gente estava lendo o kernel.osf, só que a forma que os outros arquivos estavam sendo carregados na memória estavam incorretos. Por quê?
porque a gente só tinha o push DI e o push BX aqui, ó, e desempilhava aqui, ó, pop BX, pop DI. Mas a gente tinha que preservar o valor inicial de BX, porque se a gente fizer só isso aqui, só essas duas linhas e só essas duas linhas aqui, ó, aqui no meio BX ele é alterado, aqui em Red Logical Sectors ele é alterado. O que a gente faria? A gente ia pegar, adicionar esse valor alterado de BX mais o tamanho do arquivo mais 2, né? Isso ia ficar ilógico, né? Então a gente tem que preservar o valor inicial de BX, que é o endereço inicial do arquivo que está sendo lido agora. Vocês pegam, colocam esse push BX aqui, né? Olha só, na linha 154, antes de push DI, push BX aqui, abaixo de load file. Depois vocês adicionam um pop BX aqui, ó, abaixo dos dois pops aqui, ó, na linha 197, ó. Adiciona um pop BX aqui para recuperar o valor inicial do endereço de memória desse arquivo que está sendo carregado, que vai somar aqui com o tamanho do arquivo e deslocar mais 2 bytes, para assim carregar o próximo arquivo, e aí dá certo. Feito isso, o seu shell 16 vai ser carregado. Então ele vai aparecer essa tela aqui que a gente vai ver agora. Então eu tenho aqui o textual mode, eu vou dar enter, e olha só, ele aparece a interface do shell, da mesma forma que nós escrevemos o código aqui, ó, na interface do shell. Beleza? Esse é as cores padrão do KidOS, só que a gente vai ter um sistema que vai alterar essas cores dinamicamente. Beleza? Como eu já fiz os commits aqui, vocês vão abrir aqui, ó, git bash here, git status, né? Aqui foi modificado, correto, beleza. Porém, ó, vocês podem ver que eu já estou numa nova branch, ó, KidOS versão 1.2.1.1, né? O que acontece? A gente estava em outra branch, né? A gente estava na KidOS traço v1.2.0, correto? Ponto 0 no final. Então a gente criou uma nova branch. Por que a gente fez isso? Porque, ó, a primeira branch é a branch principal, a branch main. Ele vai estar com os mesmos arquivos, só aquela parte basicamente do menu do kernel, né, sem o shell 16. Só que essa branch main ela vai ser atualizada. A gente vai fazer um merge no futuro, que eu vou explicar o que é isso depois. Mesclar a versão mais atualizada do KidOS no primeiro branch, que é um branch main. Então ele vai ser substituído e a gente vai perder a primeira versão, as primeiras versões que a gente está trabalhando. Então a gente faz uma cópia, criando uma nova branch, digitando esse comando aqui, ó, git checkout -b. A gente digitou lá KidOS v1.2.0 e criou uma nova branch, beleza? Então a gente criou essa nova branch, fez as alterações nessa nova branch, criando o shell 16, beleza? Criando o shell 16 e tal, alterando o kernel, né? E eu salvei essa nova branch como 1.2.1. Porém, galera, é o seguinte, a gente tem essa branch 1.2.0, só que essa branch, olha só, vou dar um git branch para vocês verem, 1.2.0. A gente tem que manter ela também além da main, porque ela é um início. Ela é um início, como eu falei para vocês, antes do shell 16, ok? Com o menu inicial do kernel. Então a gente tem que criar uma nova branch. Eu criei uma nova branch aqui, ó, chamado 1.2.1.1. Por quê? Justamente porque esse ponto 1 no final aqui, ó, vai ser relacionado a bugs. Como a gente corrigiu uma linha, um bug, que é o push BX e o pop BX lá, então eu vou adicionar esse número aqui, ó. Se a gente tivesse corrigido 3 problemas, né, eu colocaria o 3 aqui, ó, ok? E esse 1 aqui é uma nova funcionalidade, que é a interface do shell. Quando a gente adicionar mais uma nova funcionalidade e mudar esse número para 2 aqui, ó, 2, a gente zera esse número aqui, ó. Então, como ele vai estar 0, a gente vai omitir ele não vai existir mais. Então vai ser 1.2.2, beleza? A nova branch. Então, para criar essa branch aí, vocês vão fazer o seguinte: git checkout -b KidOS -v1.2.1 e .1 e dá enter.
beleza? Dando Enter, né, vocês vão arrastar esses arquivos untracked aqui. Na verdade, no caso de vocês, vão estar mais arquivos untracked, porque eu já fiz essa branch, já dei o commit no GitHub. Como eu remontei os arquivos, então ele meio que modificou já, né? Aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um git edit aqui, asterístico, git commit m, ok, e aí eu vou colocar aqui remonta arquivos em aula, ok, git commit e git push origin KidOS tab 1.1, ok, pronto. Depois disso eu salvei aqui, né? A gente tem aqui nosso GitHub, que eu vou abrir aqui em repositories, KidOS DSOS, e olha só, nós temos a branch main, nós temos a versão 1.2.0, ok, e nós temos aqui 1.2.1.1, beleza? Olha só, nós temos aqui o footvhd.asma corrigindo o bug 1.2.0.1, ok? A gente aumentou mais um aqui e depois aumentou mais um no caso do outro bug, né? Do bootVBR. Aqui, ó, cria a interface do shell e corrigir bug no bootVBR. Essa mensagem de comment eu já tinha colocado quando eu, né? Depois eu criei essa branch, eu dei os comments e criei essa mensagem aqui, ó. E aí a gente pode dar aqui vou dar um clear, um git log one line, para apresentar de forma mais organizada. Olha só onde o head aponta, o nosso último comment aqui, ó, versão 1.2.1.1, remonta arquivos em aula, beleza? Esse foi o penúltimo comment que eu fiz, ó, corrigir bug no bootVBR, beleza, galera? Então é isso aí, galera. Então na próxima aula eu vou mostrar a vocês como exibir informações aqui, começando pela lista de comandos que a gente já vai exibir nesse painelzinho aqui esquerdo, e o nome do sistema operacional aqui, o nome do sistema operacional com shell, beleza? Então se vocês gostaram da aula, me deixe um like, se inscreva nesse canal se você não é inscrito e ative o sininho para sempre receber as notificações do curso DSOS. Então galera, até a próxima aula, falou!